Hoje aqui no Senep Paraná é Dia dos Professores. Olá pessoal, sou Rocimar Santos Oliani, psicóloga, psicopedagoga e diretora aqui do Senep Paraná. É com muita satisfação que hoje estamos aqui nesse evento, mais um evento do Senep Paraná, aqui no Teatro Positivo. E agora, gente, para homenagear os nossos professores. E estamos aqui com o presidente do Senep Paraná, que é justamente para a gente escutar as primeiras palavras do presidente para falar um pouco sobre o ser professor. Vamos lá? Professor Douglas Oliani, tudo bem? Tudo bem, professora Rocimar, tudo bem? Eu quero dizer assim, ser professor é alguma coisa, não chamaria nem de profissão, chamaria de missão de vida, né? Os educadores, os professores, todos aqueles que estão dentro da área da educação, eles são extremamente especiais, dedicados, tem que ser honrado e respeitado todo esse nosso público de professores, né? Todos os dias, todas as horas, a gente tem dentro das escolas, seja ela de qual segmento for, ou ele público ou particular, a gente tem uma sequência que traz a esses nossos jovens e até adultos, né? Porque estou falando de todos os segmentos educacionais, da educação infantil até o ensino superior, num sentido de fazer com que esse país cada vez mais cresça os seus indicadores educacionais, para que a gente possa um dia, em cima daqueles que são os indicadores internacionais, progredir um pouco mais e fazer desse país algo desenvolvido. E isso está muito, a meu ver, na mão dos professores, né? É uma missão árdua, difícil, estressante em determinados instantes, mas extremamente satisfatória. Então, eu, enquanto professor, hoje, eu digo assim, eu perdi as contas de quantos certificados assinei, mas ainda é muitíssimo pouco para tudo aquilo que todas as escolas do Brasil já fizeram até agora. Pessoal, hoje teremos uma noite muito especial aqui e eu gostaria até de falar para vocês como que nasceu esse evento hoje do Dia dos Professores. Quando nós idealizamos, nós pensamos em 3 palavrinhas mágicas: leveza, a leveza, por isso que a gente colocou até a questão do balé, né? Porque através do balé vem essa leveza. E o professor precisa de muita leveza para a sua vida, ainda mais diante do que é o dia a dia do professor, né? Colocamos a palavra amor, ou seja, paixão, e através justamente para representar essa palavra, trouxemos o Plínio Oliveira, que é músico e maestro, que com a sua sensibilidade vai expressar exatamente o que existe de melhor nessa tradução quando a gente fala de amor em relação aos professores, porque realmente estar em sala de aula no dia a dia é um ato muito importante em relação ao amor, né? Ensinar é um ato de amor. E outra palavra muito importante que justamente nós pensamos, e até o porquê do nosso palestrante hoje, né, o professor Mário Sérgio Cortella, pensamos na palavra sabedoria, que com certeza é sabedoria que mais todos os professores possuem, né, a partir do momento que escolheram essa honrosa missão frente à educação. Temos certeza que hoje os professores que aqui estarão, todos serão homenageados, mas a gente quer colocar aqui também para todo o público, todas as escolas associadas ao Senep Paraná e todos os professores do mundo, se a gente tiver que falar, né, de uma forma geral, o quanto eles são especiais na vida de crianças, adolescentes, jovens, adultos, e o quanto eles fazem a diferença na vida dessas pessoas, né? Transformando a cada dia e com certeza em relação às gerações, né? Transformando vidas e construindo um mundo cada vez melhor, né? Bom,
Vamos aproveitar aqui também para perguntar para o professor Douglas Uliani por que ele escolheu ser professor. Ele é presidente do Cinep Paraná, mas todos conhecem que o professor Douglas Uliani ele tem aproximadamente 25 anos, né, de docência. E por que ser professor? Como nasceu essa vontade, professor Douglas? Essa vontade eu já tinha desde que fiz a minha formação superior, na década de 80, então isso faz bastante tempo. Então hoje eu me sinto muito feliz porque tinha esse desejo de professorar, né, desde aquela idade. Quando me apareceu uma oportunidade para cursos técnicos e eu acabei entrando na educação em São Paulo, isso há uns 25 anos atrás. E hoje a gente se encontra aqui com diversos professores que eu tenho que muito agradecer esse papel do professor. Quer queira, quer não queira, quando a gente observa o cenário nacional nosso, com os resultados educacionais que nós temos frente ao mundo, a gente precisa melhorar bastante e muito. Então eu acredito ter feito uma boa parte desse processo, me sinto feliz de ter dado resultados positivos para a educação, bem como compreender que a gente ainda tem muita coisa que fazer pela frente. E vai ser um legado que deixo aqui para todos os educadores, né? Então, na noite de hoje, pensando nos professores, eu compreendo que nós temos que motivá-los cada vez mais, não só por aquilo que é o professor em sala dentro de sala de aula, mas também aquilo que é a formação de professor, a especialização do professor, melhorar a condição de trabalho dos professores, porque quer queira, quer não queira, embora a gente esteja representando o sindicato das escolas particulares, é alguma coisa que o sindicato faz sempre. Haja visto dentro do nosso canal do Cinep todos os eventos que ocorreram ao longo desses últimos 2 anos. Deixa eu aproveitar, isso mesmo, até eu falei um trabalho de formiguinha, porque queira ou não queira, cada dia é um dia especial e ele acontece de uma forma incansável na vida de todos os professores, né? Ou seja, se você literalmente obteve um resultado com 1, 10 ou 100 alunos, você já está fazendo a diferença na vida das pessoas. Quando a gente fala em relação aos eventos do Cinep Paraná, eu gostaria de colocar aqui também que o perfil, ou seja, na sua gestão, você trabalhou muito a questão da formação continuada. Ou seja, se eu trabalho o meu professor, eu viabilizo maiores condições dele realmente ser mais assertivo em sala de aula. Correto? E hoje, na verdade, é um dia de reconhecimento, da valorização ao professor, né? Ele merece esse feedback realmente do quanto ele é especial, né, para todos nós. Professor Douglas, coloca para a gente aqui uma mensagem, o que você gostaria de dizer, que logo, logo você vai dizer aqui no canal, né, para todos os professores, gestores educacionais e educadores de forma geral, no Dia do Professor, que mensagem você gostaria de colocar para eles? Eu gostaria de, primeiro, brindar junto com eles. Eu gostaria de, se pudesse, voltar no tempo e brincar com todos eles, trazer para eles o meu desejo e a minha intenção e os meus votos de honra e respeito à profissão que eles têm, né? E que cada um deles tivessem extremo sucesso, não só na profissão, mas principalmente na vida, né? Porque você tem um professor que sempre vai ser referência de alguém em algum lugar, em algum momento. Eu não deixo de pensar nos meus professores que tive. Então, gostaria de ser lembrado, e a gente sempre é lembrado enquanto professor. Então, professores, sejam sempre muito bem lembrados por aquilo que você fez e pelo papel que você trouxe para a nossa sociedade brasileira. Obrigado. Nós mesmos temos vários mestres, né, que ficaram na nossa memória. Então, acho que isso também ajuda, né, a gente lembrar o quanto a gente tem um pouquinho desses mestres também. Falando em sabedoria e reflexões, neste momento, nós vamos convidar para vir ao palco ele que nasceu em 5 de março de 1954, em Londrina, no interior do Paraná. É comentarista e colunista em programas de rádio e televisão, além de ter presença constante nas mídias digitais e redes sociais. Tem mais de 12 milhões de seguidores.
12 milhões de seguidores. Autor até 2021 de 47 livros publicados no Brasil e no exterior. Nós convidamos ao palco o professor Dr. Mário Sérgio Cortella para ministrar a palestra. Mário Sérgio Cortella. Pessoal, e falando em sabedoria, essa palavra mágica que eu mencionei para vocês aqui hoje, conversaremos com o professor doutor Mário Sérgio Cortella. A gente observa na educação a diminuição na formação e no número de professores, né? O que você atribui a essa diminuição do professorado? Tem um desencantamento com a atividade. Há hoje uma pluralidade de possibilidades também, né, no mundo feminino, sem que a gente tenha nisso nostalgia. Em larga escala, no Brasil, 92% das pessoas que atuam em educação escolar são mulheres. Né? Isto é, ela sempre foi considerada a atividade docente, especialmente, uma atividade feminina. Né? Tal como seria enfermagem, secretariado, fonoaudiologia, nutrição. Essas profissões com viés feminino, não feminista, um viés feminino, elas deixaram de ter uma exclusividade. De uma certa forma, seria quase que decorrência, né, da vida de um casal, numa família, se fosse especialmente um homem ou uma mulher, que a mulher pudesse, né, se destinar à atividade docente como profissão, como atividade, como condição até de organização da vida, dada a possibilidade de organização de horários, diferentemente de algo que está em outras rotinas de trabalho. Então, por um lado, existe isso, isto é, aumentou o leque de possibilidades para a atividade feminina, o que faz com que a docência não seja um polo exclusivo de direção, e segundo, né, um desencantamento com a atividade à medida em que há uma reflexão muito forte, uma fala, né, sobre a educação escolar, mas não necessariamente uma adesão. Né, uma parte também das famílias acabou terceirizando, né, a formação dos seus filhos e filhas para a atividade escolar, o que tornou a atividade muito exaustiva. Ademais, as grandes cidades se tornaram maiores do que elas eram. Em 50 anos, a população brasileira ela migrou imensamente para 10 regiões metropolitanas no país que agregam mais da metade da população, o que faz com que a atividade docente ela seja mais penosa, mais difícil. Por isso, esse conjunto de fatores nos quais, propositadamente, eu não citei a questão do ganho financeiro, porque nunca foi uma questão central. E ela continua não sendo para quem está na área. Não que não importe, mas não é o que importa. Não que não tenha importância, seria tolo supor, né, que o retorno financeiro, o reconhecimento profissional não tivesse validade. Então não é que não importe, mas não é o que importa. Quem está na atividade o está e o faz, né, por algo que, sem lateralizar as condições, não é o foco central. Deixa eu aproveitar e perguntar para o professor. Nós estamos aqui, o nosso público são as escolas associadas, as escolas particulares associadas ao Cinep Paraná. Como que o senhor vê, então, como que a escola pode contribuir, eu gosto dessa palavra, encantar mesmo, e o senhor usa muito, né, essa expressão, como encantar os professores para que, puxa, a gente trabalha muito a questão da formação continuada, né, que é justamente para que eles tenham trabalhos mais assertivos dentro da sala de aula. Mas como proporcionar mais esse encantamento? Hoje a gente está fazendo um evento aqui que é para valorizar o professor, né? Que é justamente demonstrar, reconhecer o quanto ele é importante na vida de crianças, jovens, adultos, né? Como que a escola pode encantar o professor no dia a dia? Se nós organizarmos a nossa atividade cada vez mais como algo que é ampliado numa comunidade, isto é, não é só a docência, mas a comunidade escolar como um todo, a família, né, a parte de estrutura de apoio, administrativa, de gestão e, claro, a docência. Né? Se a gente fizer de modo isolado, né, nós não conseguiremos marcar um caminho que seja mais sólido, né, nesse encantamento. É claro que quando você tem um envolvimento da comunidade escolar, especialmente da família, isso ganha uma dimensão, né, que não é que ela facilita
a atividade docente, mas ela dá mais relevância, né, a essa atividade. Há um desalento por parte de algumas pessoas, especialmente, né, no campo do ensino privado, não porque ele seja menos, mas porque, como há uma relação contratual, né, dele, uma parcela das famílias supõe que o que vai reger as relações seja a parte contratual e não a parte do pacto, né, de cuidado recíproco, né, e, portanto, há uma expressão muito forte que acaba chocando em alguns momentos, assim, eu pago o teu salário. Né, essa expressão que fica só no campo negocial, embora uma escola privada, comunitária ou não, ela seja também um negócio, ela não é prioritariamente um negócio, ela é, né, uma atividade social que acaba tendo, sim, ali a possibilidade de ter o seu retorno justo, né, em relação àquilo que faz. Ora, por que eu digo isso? Porque essa dimensionalidade, em algumas situações muito mercantil, né, por parte da comunidade, faz com que haja, né, algum desalento, como eu lembrava. Ora, como desalentar o desalento? Né, como fazê-lo transformar num alento, com atividades que envolvam a comunidade, por outro lado, com a formação continuada, né, que se coloque como algo que permita uma progressão naquilo que se faz, né, dentro da carreira, e em terceiro lugar, né, promovendo algo que nós gostamos muito em educação escolar, que é o encontro. Né? Nós gostamos muito de estar juntos e juntas. Todas as vezes que a gente, por exemplo, você chega num local onde há um evento, né, da nossa área, o ruído é muito forte. O alarido no saguão, o alarido dentro do espaço, sempre há, né, uma profusão de vida. A gente ri demais, a gente conversa, a gente chora muito, então há uma emocionalidade muito grande. Né, isso vale. A gente não pode ter uma visão catastrofista, né, do nosso movimento, mas ela também não pode ser triunfalista, né, de nós supomos que está tudo em ordem, que basta desejo. Desejo é ponto de partida, mas não é suficiente. A gente tem, eu trabalho muito com a regulação da educação, não só da área do ensino, da educação infantil até o ensino médio, mas também da educação superior. E há uma burocracia desmedida para tudo isso, né? E que, por exemplo, você mais complica do que descomplica. E eu entendo que não tem necessidade de tanta regulação ao ponto, às vezes, diversos processos demorarem 2, 3 anos, 4 anos para acontecerem. E a educação preme por uma velocidade um pouco maior no Brasil, né? Como é que o senhor entende essa questão? A nossa herança histórica na organização da educação brasileira, ela é de base francesa e lusitana. O apreço lusitano à burocracia, desde as ordenações, né, dos tempos do século XVII e XVIII, elas são muito marcantes. Né? O nosso ardor burocrático ele é muito forte, como herança colonial, de um lado, e por outro lado, com uma sociedade bacharelesca, em que a regulação por intermédio da lei, né, e não dos costumes, ela sempre foi muito forte, né, na nossa convivência. Por outro lado, o modelo francês aproximou a organização da educação como sendo uma supervisão por parte do Estado, isto é, do poder público, com uma burocracia muito forte. Haja vista que nós, né, na educação escolar, trouxemos para dentro uma linguagem quase que da área de segurança. Isto é, nós falamos em delegacia de ensino, em muitas regiões. Nós chamamos a organização do nosso trabalho de grade curricular. Né? Nós trabalhamos com a noção de acompanhamento dos alunos, durante muito tempo era inspetoria. Né? Então, todo esse modo denominador francês, que veio das organizações de Napoleão, a partir daquilo que é o poder do Estado, né, centralizador, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na nação norte-americana, em que a descentralização é a marca, ela ainda é muito forte entre nós. Por isso, essa herança histórica, ela demora um pouco, né, para se desalojar. Haja vista também o quanto que nós temos uma sociedade cartorializada. Né? O cartório é o nosso meio. Nós estamos agora dando conta de que é possível fazê-lo de modo digital, que a gente não tem que ter a presença contínua em relação a tudo que é a norma. Não que isso signifique uma desregulação, porque isso poderia colocar em risco a atividade, mas essa obsessão,
né, cartorial que nós temos no cotidiano, verdade. ela, por ser herança, ela demora. O Mark Twain, né, dizia que hábitos não adianta tentar jogá-los pela janela. Você tem que ir empurrando escada abaixo, degrau por degrau. Que legal. Esse evento, quando a gente acabou desenhando, idealizando, né? Então, o que eu pensei? Eu pensei em 3 palavras mágicas aqui para o Dia dos Professores. Leveza, por isso que eu trouxe o balé, que traz leveza e mostra muita ternura, né? Quando a gente fala em paixão, puxa, a gente está realmente, né, na docência. Eu sou professor, eu sou gestor, eu sou diretor, enfim, todo mundo fala que é justamente por esse ato de amor, né? Então, por isso que eu trouxe a música, porque eu acho que a música expressa muito essa questão dos nossos sentimentos. E eu trouxe o senhor aqui, nós trouxemos o senhor, por que pensarem no professor Mário Sérgio Cortella, né? Porque a palavra sabedoria pra gente é muito forte, né? Então, assim, também foi uma inspiração. Sabedoria, a pessoa que veio foi o senhor pra gente, Bom, né? Foi, assim, algo que veio muito forte. Como que o senhor, que significado tem para o senhor essas 3 palavras? A paixão, ela é uma imensa energia de partida para qualquer atividade. Ela não pode ser contínua, porque do contrário ela degenera. A paixão é a suspensão temporária do juízo. Ela serve como energia de ignição, mas se ela persiste, ela consome. Por isso, por exemplo, eu não acredito que exista amor à primeira vista, mas sim paixão à primeira vista. O amor é a paixão domada. Por exemplo, quando alguém diz assim, você tem paixão pela filosofia? Digo, não, já tive. Eu tenho amor pela filosofia, porque senão eu não conseguiria lidar com ela de uma maneira que fosse leve, porque a paixão jamais ela é leve. A paixão, ela perturba, ela é furiosa, ela marca um certo desconcertamento das coisas. Daí que o balé, que você traz, o bailado, ele tem uma leveza, exatamente porque ele é o exercício aplicado de uma calma. Não há como fazê-lo de modo bruto. E a paixão, ela é bruta, sem que ela seja cruel, às vezes ela o é, mas ela faz com que a gente tenha de ter. E a música carrega isso, a começar daquilo que é o próprio modo de tocar o piano. Em algumas situações, embora você tenha ali também a leveza dentro da tocar dos dedos nas teclas, tem uma marca de fúria, que é algo extremamente forte. Não daria para alguém como Mozart, ou Catulo da Paixão Cearense, ou Heitor Villa-Lobos fazer o que fez sem paixão, mas na hora dele escrever uma partitura, a paixão atrapalharia imensamente o fato dele ali estar. E a sabedoria, ela decorre da consciência da própria ignorância. Uma pessoa que se supõe sábia, ou que se acate como sábia, é sinal de que ainda não chegou lá. A grande marca da sabedoria, a grande marca da sabedoria é saber que não o é. Muito bacana. Professor, uma mensagem que o senhor poderia deixar a gente para os nossos professores das escolas particulares? A docência, e eu falo da docência como magistério, não só a atividade em sala de aula, mas a de gestão, a de suporte, a área administrativa, a área de apoio. Ela é uma das formas de existir. Ela não é só um trabalho, ela é muito mais do que isso. Ela é uma das maneiras de estar no mundo de modo contributivo. Nós temos um prazer muito grande na nossa atividade, que é nos metermos na vida alheia. E aí não no sentido malévolo, no sentido perturbador, mas no sentido contributivo. Nós passamos a vida nos metendo na vida alheia, fazendo com que a vida das outras pessoas, em várias idades, que ela possa ser melhor. Por isso a intenção maior nossa é sempre, naquilo que fazemos, que aquilo seja importante, que a gente tenha a possibilidade de não ser leviana ou leviano naquilo que faz, mas que tenha a presença da alegria o tempo todo. Afinal, nós lidamos com vida, e vida é algo que exubera. E nesse sentido, o dia da professora, o dia do professor, é algo para a gente ser capaz sim de celebrar. Muito obrigada. Belo presente aqui para vai ser um grande presente para a gente. Muito bacana. Sim, quero agradecer muito a tua presença, falando tua presença, Eu acho verdadeiramente
um ícone dentro da área educacional, dentro daquilo que é o seu papel enquanto escritor, e modificador de ideias, né? Se não modificador, mas aquele que faz refletir sobre. É que eu sou pé vermelho de Londrina. Pé vermelho de Londrina, eu fiquei sabendo. Londrina. Então nós em Londrina, como eu sou caipira, a gente costuma dizer que a gente corta a cana pro lado que ela tomba. Tá certo. Então, meu agradecimento, professor. Bom, obrigado. Sim, de coração.